Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo de Narrando Kisunji. Não se esqueça de se inscrever e dar o like. Oficialmente, o rei estava fora em missão diplomática no reino Shana, e como era de costume fazer um desfile na recepção da família real, Silverton, empolvorosa de animação com os festejos. Na avenida principal que dava acesso ao castelo, a população aguardava ansiosamente pelo retorno do rei, com tanta euforia que parecia ser uma festa de carnaval, de tanta empolgação. Depois da grande escolta passar, o rei mostrou-se em sua carruagem cheia de pompas, puxada por Pégasos brancos, atravessando a avenida principal até chegar aos portões do palácio, onde foi recebido por membros da corte, que o aguardavam como lhes foi ordenado pela rainha. Enquanto subia a escadaria até ao palácio real, com uma expressão abatida, seu olhar cruzou com os olhares de alegria de suas duas filhas, que mudaram sua expressão parecendo que lhe foi tirado o peso de uma montanha das costas. Já o olhar da rainha o lembrou da seriedade do que havia acontecido mais cedo, mas quando chegou ao pé dela apenas a saudou. "Minha rainha! Meu rei!" Respondeu a saudação se curvando ligeiramente para ele. Apesar da idade, ela aparentava estar na casa dos 20 anos, tinha pele negra, cabelos castanhos claros e ondulados, olhos violetas que realçam sua beleza élfica. E então disse: "Precisamos conversar." "Sim, minha rainha," respondeu o Gabriel. "Mas antes vou tratar de algo urgente," disse enquanto se afastava de sua esposa. "Para a sala de reuniões dos Serviços de Inteligência Vitória, ASIV." Em uma sala escura em que a única fonte de iluminação era um projetor, estavam sentados em uma grande mesa oval, os vassalos e os generais de cada cidade vitoriana, com exceção de Gaia. De pé ao lado do quadro de imagens do projetor, estava um homem com um par de asas prateadas, e usava uma farda cinzenta com o emblema de um anjo segurando o sol na mão direita e a lua na mão esquerda. Este era Miguel, o diretor do SIV. "Primeiramente, sejam bem-vindos," disse Miguel para as figuras presentes. "Hoje trataremos sobre as anomalias que vêm sendo cada vez mais constantes no nosso continente, e o casamento real." Para as anomalias, a Black Paladin informou que a registrada ontem em Agnesa tem o mesmo grau de energia que a anomalia do ano passado em Dimatekenu. Disse Hábito, um homem de grande porte físico que usava uma máscara vermelha, que apenas deixava de fora sua enorme barba grisalha. "Sobre Agnesa, já cuidamos de um golo," afirmou Gabriel. "É certo que o Nisi se encaixe no grau de anomalia 10 de 10. Nós temos conhecimento de tal facto," respondeu Miguel, apertando um dos botões do controle do projetor, e mudar as imagens para a cena em que o Chituca aparece. "Só que durante a caçada ao Nisi, o nível de energia permaneceu 2. Informou aos demais. "Mais é intrigante que quando o Chituca chegou ao local, o grau subiu de 2 para 6. "Como assim?" perguntou o rei, confuso com a informação. "Não era igual à anomalia de Dimatekenu?" Foi então que a imagem do projetor mudou novamente, e mostrou a cena de Reda jogando o Chituca para os céus com um soco. Mas quando este homem de cabeça vermelha atacou o Chituca, o pico de energia subiu para 10 de 10, e deixou os sensores loucos. "Quem é ele?" perguntou Uriel preocupada. "Até onde os nossos espiões nos informaram, ele é apenas o guarda florestal," respondeu Amara, uma elfa com os cabelos loiros, lisos e curto. Ela usava uma calça de linho preta, uma camisa branca, blazer preto e um salto alto agulha branco. "Não pode ser só isso," discordou o rei. "Ele parecia ser muito mais do que um Hellis guarda florestal." "E para onde ele foi?" perguntou Uriel. "Depois de Pata ele simplesmente sumiu," respondeu Miguel. "Descubram quem ele é, e para onde ele foi," ordenou o rei. "Investiguem também se ele tem ligação com os Kinguanji," acresceu a general, com um tom de preocupação na voz. "Trataremos deste assunto imediatamente, grande general," respondeu novamente Miguel ao levar a mão direita para o lado esquerdo do peito, fazendo a continência vitoriana. "Vossa Majestade, como esse assunto carece de investigação, passaremos para o próximo tema, que é o casamento da princesa Xena e o príncipe Kidinveio, Akid, herdeiro de Mona." Sobre o orçamento do casamento, o Banco da Moeda Dourada deu carta branca ao financiamento e... Ela parou abruptamente assim que a rainha adentrou a sala, e com uma postura imponente olhou para o rei direto nos olhos. "O que há de tão urgente, minha rainha?" perguntou Gabriel ao se levantar e ficar de pé na frente de sua esposa. "Temos um problema urgente, meu rei," respondeu a rainha calmamente.
A comitiva do príncipe de Mona chegou, mas ninguém sabe do seu paradeiro. E Majestade, fui informado agora que a princesa Xena escapou do castelo novamente. Informou Miguel preocupado. Envie seus melhores rastreadores para a periferia da capital. Ordenou Gabriel se dirigindo para a saída da sala. Eu cuidarei do herdeiro de Mona. Em uma praça na periferia sul do centro da capital, um velho com aparência de leão contava histórias para as crianças, que fizeram uma roda à sua volta. O velho explanou acerca da era da criação dos 9 reinos, e como bons ouvintes elas prestaram bem atenção no que era dito. Bem, antes dos 9 reinos existirem, havia um império que dominava todo o continente, e assim permaneceu por longas eras, até que um grupo de generais decidiu aplicar um golpe de estado à monarquia, e quando bem-sucedidos todos os generais ascenderam como reis de suas respectivas jurisdições. E como cada regimento representava uma espécie diferente, o surgimento dos reinos também trouxe consigo a segregação racial a todo o continente. Sendo as raças distribuídas por Xana o lar dos graciosos Aquaris e dos engenhosos anões, Gaia para os honrados elfos, Mona os temidos animalis, Vitória como santuário para os anjos, Sona reservada aos homens, Luna dos excluídos troca-pele, e o reino Euria pertencente à raça mais próxima à natureza, as fadas. Cada espécie tinha sua própria forma de se envolver ou usar a mana, tal como os animalis, que são capazes de se transformar em animais ferozes em batalha, ou os aquaris, que dominam a água à sua vontade. Já os elfos têm uma forte ligação com a mana oriunda das florestas, e as fadas, por sua vez, são mais conectadas com os espíritos da floresta. Os anões tinham de uma forte afinidade com as energias da terra, e temidos e desprezados pela capacidade de se transformar em qualquer pessoa ou ser. Assim eram os troca-pele. Como em qualquer lado a natureza sempre encontra uma forma de selecionar as forças, não importa como. Se retirarmos os predadores de um ambiente em que predomina a cadeia alimentar, e deixarmos apenas as presas, haverá um crescimento descontrolado no número de presas que causará escassez dos recursos mais básicos, e isso levaria as presas a entrarem em conflitos. Foi isso que aconteceu depois que os reinos se formaram. A necessidade de recursos básicos e estabilidade territorial gerou um escalonamento de força entre os reinos, dos quais Gaia se sobrepunha aos outros, e para impedir que outro grande império surgisse, o jovem rei de Vitória propôs um casamento entre os dois reinos, e como os vitorianos possuíam o maior poder bélico aéreo, seria uma grande adição às forças do reino dos elfos. Algum tempo depois do casamento entre a rainha de Gaia e o rei de Vitória, a formação oficial da Aliança dos Reinos possibilitou que Vitória executasse o maior extermínio desde a criação dos reinos, causando a destruição do reino Luna, e levando à beira da extinção os troca-pele, assim como a perseguição aos animalis na era da cicatrização. Mas quando a rainha de Gaia anunciou o nascimento de seu herdeiro ao trono, o jovem rei Gabriel mostrou-se frustrado. E em pouco tempo, a notícia do falecimento da rainha se espalhou e chocou a população, e entre os conselheiros ponderara acerca da sucessão ao trono, o que dividiu o povo, e o repentino casamento de Gabriel e a irmã mais nova de sua finada esposa, e adquirindo a guarda do príncipe herdeiro, usando-o como refém, tomou o controle de Gaia. Blasfêmia! Gritou uma garota com asas. Como ousa manchar o nome do nosso bom rei? Bom rei? Perguntou em tom sarcástico, olhando com desprezo para a menina alada. Bons reis não escravizam nem segregam seu povo. Pare de falar besteira, seu mentiroso! Disse a jovem furiosa. Em Vitória não existe escravidão ou segregação. Então por que só vejo anões, animalis e aquaris usando isto? Perguntou agarrando a capa dos impuros que ele vestia. Mas nunca uma fada, elfo ou anjo, mesmo estando à margem da lei. Crianças, vamos nos aquietar! Pediu o velho que contava as histórias. Insultar ou difamar o rei é punível com a morte. Disse a menina em tom de ameaça. É um traço real ou todos os vitorianos são tão impulsivos? Perguntou exibindo uma postura relaxada. Sempre achando que estão acima de todos. A menina ficou embasbacada ao saber que alguém conseguiu ver além do seu disfarce, e desconcertada por ser exposta em público, deu um murro na cara do garoto. Como se atreve a revelar o segredo de uma princesa? E quando ia dar um tapa na cara do rapaz, sua mão parou no ar, ao ver a íris do jovem mudar de pretas humanas para as de um réptil amareladas. A presença que o rapaz emitia era tão grande que desfez a ilusão do disfarce da princesa, revelando uma jovem adulta entre os 19 e 20 anos, que lembrava muito a rainha vitoriana. A presença forçou a ficar de joelhos diante do rapaz, assim como o resto da cidade que tremiam de medo. Majestade, modere por favor! Pediu o velho para o jovem. Há crianças à volta. O velho, que parecia um humano comum, começou a ficar felpudo e ganhou um ar mais rejuvenescido, e adquirindo traços de um leão. Ah, erro meu!
Disse coçando a parte de trás da cabeça, e em seguida se ajoelhou e pousou a testa no chão da praça. Assim que todos se recuperaram do susto, olharam para ele temerosos. Peço perdão a todos pela minha imprudência e petulância. Afinal de contas, quem é você? Perguntou a princesa se posicionando para lutar, e então alguns anjos vestidos de preto cercaram o rapaz e o velho, prontos para atacar. Lá vem o pombo. Disse o rapaz ignorando todo o resto, enquanto que à sua volta os soldados de negro e os civis se curvaram imediatamente. Saudemos ao rei Gabriel. Foi dito em uníssono por todos na praça, exceto o rapaz que permanecia de pé e calado, vendo Gabriel descer do céu como uma divindade. Saudações príncipe Kidin veio. Saudou o rei. Se bem-vindo ao reino Vitória. Agradecemos seus cumprimentos, rei Gabriel. Respondeu o príncipe, se curvando ligeiramente, enquanto se transformava num jovem adulto na casa dos 20 anos, com a pele levemente escura, cabelos pretos e longos no estilo dreadlock, média 1,90 metros, com o corpo definido de um soldado altamente treinado, e ainda assim prevalecia a postura e elegância de um príncipe. Ele deu um raso sorriso, quando pegou a princesa a admirar seu corpo e mordendo o lábio inferior, ao perceber que fora notada ela desvia o olhar para outro lado. Lamentamos qualquer inconveniente de nossa parte, caro príncipe. Disse Gabriel se curvando levemente ao jovem. Eu e minha família teremos o nobre prazer de receber Vossa Alteza em nosso castelo. Me perdoe, Majestade. Disse o velho ao rei de Vitória. Mas creio que houve um equívoco na mensagem enviada a vós. Acresceu o felino. Que tipo de equívoco, Lord Hansa? Perguntou Gabriel ao velho. O homem que acompanham foi tratado como príncipe, desde a nossa chegada. Respondeu Hansa, mostrando indignação. Ao invés de rei ou majestade. Obrigado pela correção, Lord Hansa. Agradeceu-lhe curvando ligeiramente a cabeça para baixo. Peço sinceras desculpas ao equívoco cometido, e gostaria de convidá-lo a se instalar em meu castelo. Correto. Concordou Kid. Agora está tudo bem. Por gentileza, nos acompanhem até ao castelo. Pediu Gabriel educadamente. Não será necessário. Respondeu Kid ao estalar os dedos, transportando a si, o velho, a princesa, os soldados e o Gabriel, para o portão principal do castelo. Afinal não podemos nos atrasar para o anúncio do nosso próprio casamento, Princesa Xena. Esse é o final do capítulo, espero que tenham gostado, se ainda não se inscreveu se inscreva e deixa o like.